Olá pessoal, meu nome é Maurício Mendonça. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma palestra sobre regressão de memória e autodesenvolvimento. Bom, queria começar essa explanação falando dessa palavra, magia, que durante esses séculos, desde a Idade Antiga, que as palavras vêm perdendo o significado. E a magia foi uma dessas. Elas se tornaram desfiguradas e que, às vezes, uma vez ou outra, alguns arqueólogos conseguem decifrar as palavras. Então, magia, no sentido antigo, é muito mais do que simplesmente o que a gente conhece hoje por truques. A magia, ou mago naquela época, eram aquelas pessoas que detinham o conhecimento. Eles conheciam as mais diversas áreas do conhecimento daquela época. Então eles tinham conhecimento de religião, de astrologia, de medicina, de outra série de conhecimentos que precisavam ter trabalho para aprender, estudar. Então esses eram os magos, que tinham conhecimento acima dos outros. Esses magos, ou também chamados iniciados, eles, quando eram indicados, eram convidados para participar dessa formação, para se tornar um mago, eles passavam por um rigoroso teste. Eles precisavam provar que realmente eram merecedores de alcançar aquela posição. Então, eles eram conduzidos para fazer essa avaliação. Só depois é que eles começavam realmente o aprendizado. Essa maneira de inserir essas pessoas nessa sociedade era através de um ritual de iniciação. Aqui é um exemplo de um ritual que era realizado no Antigo Egito. Então, o candidato, depois da apresentação, ele era levado para uma série de portas numa sala e ele tinha que descobrir qual era a porta verdadeira. E essa prova era chamada Véu de Ísis, também conhecido como Porta da Sabedoria. Depois dessa porta, a próxima prova era uma sala estreita, fria, úmida, que o candidato tinha que encontrar a passagem correta. Ela representava a racionalização do espírito. Depois, na próxima prova, era a sala da água, que representava o batismo. Também ele tinha que demonstrar sabedoria e coragem. Depois, a prova do fogo, que era também conhecida como Véu de Osíris, ele tinha que conhecer a sabedoria de Ra. Na última e decisiva prova era a prova da carne, onde eram apresentadas mulheres, bebidas, vinhos, e o candidato tinha que resistir a essas tentações. Se ele fosse aprovado nessa última prova, então ele ia iniciar o seu treinamento, um longo treinamento de anos a fio. Lá ele ia aprender um monte de informações, de conhecimentos que eram passados pelos antigos magos. Depois desses anos de aprendizado, ele ia finalmente conhecer a sala de Osíris, era a etapa final. Nessa sala, ele era levado para um sarcófago, ele era encerrado vivo, ficava trancado naquele sarcófago, e por uma longa noite ele conheceria tudo que já foi. Ou seja, ele vai rever suas vidas passadas e vai avaliar tudo aquilo que ele já passou, que ele aprendeu no passado. Essa é uma das mais antigas formas que a gente tem de conhecimento de como era realizado uma regressão de memória. Era através desse ritual de iniciação e a finalização com essa prova na sala de Osíris. Bom, com relação à regressão de memória, a gente já viu que já no Egito e também existia na Grécia, antes de Cristo, já existiam esses rituais que eles usavam esses conhecimentos para atingir seus objetivos.
Depois de muito tempo, principalmente devido à fase da Idade Média, que a igreja foi muito rigorosa, né, em muitos casos, de tudo que era conhecimento antigo, pagão, vieram três pessoas que deram um impulso nessa redescoberta. Vou juntar os três aqui, que são praticamente os mesmos trabalhos, né? Paracelso, Hahnemann, que era conhecido também pela homeopatia, e Antônio Mesmer, logo em seguida. Mesmer, ele é considerado o criador do magnetismo animal. Ele começou fazendo experiências psicológicas, né, com as pessoas, usava ímãs para provocar os fenômenos. Depois ele percebeu que não necessitava desses ímãs, bastava que o operador aplicasse o magnetismo animal que ele chamava. Hoje, por exemplo, o magnetismo animal também pode ser traduzido como imposição de mãos, no caso dos cristãos, no caso do espiritismo tem o passe, em outras escolas filosóficas tem o reiki, várias modalidades diferentes, mas o princípio é o mesmo, a imposição de mãos. Foi isso que o Mesmer descobriu. Em seguida, já no século XIX, outros pesquisadores também se adentraram nesse estudo da regressão de memória, não diretamente às vezes, mas indiretamente. Então, no caso, aqui estamos falando de Allan Kardec, Gabriel Delane, Ernesto Bozan, no século XIX. Ainda no século XIX, eu destaquei aqui o Coronel Albert de Rochas, que eu considero que foi realmente precursor da redescoberta da regressão de memória. Ele efetivamente pesquisou a questão da regressão e publicou um livro chamado As Vidas Sucessivas. Ele ele trabalhava também, assim como o Mesmer, ele trabalhava com magnetismo animal. Só que em uma das suas experiências, a pessoa que ele estava magnetizando começou a falar de uma vida passada. E aí ele achou estranho, mas continuou a pesquisar com essa pessoa e com outras pessoas, e ele chegou à conclusão que é possível, né, usando o magnetismo animal, fazer a pessoa regredir ainda mesmo nessa vida, até a fase do nascimento, ou mesmo vida uterina, e aí além, né? Ele descobriu que pode ser levado inclusive para além dessa vida, para uma vida anterior. Então ele escreveu um livro bastante importante chamado As Vidas Sucessivas. Foi realmente o primeiro livro da Idade Moderna, né, dedicada a essa problemática. Já no século XX tivemos outros pesquisadores, aí agora já tem vários, mas eu destaquei aqui um brasileiro, Hermínio Miranda, que é esse cidadão aí da foto, Ellen Wambach, Brian Weiss, muito conhecido, Edith Fiore e Raymond Mudge. Todos esses trabalharam com essa fenomenologia. Mas eu dou um destaque especial para o nosso amigo aqui brasileiro, Hermínio Miranda, que foi a pessoa que eu realmente me baseei para fazer as minhas pesquisas. Eu vou falar um pouco dele mais na frente. Bom, essa é a definição, é uma definição do Hermínio Miranda, é uma definição completa sobre o que é a regressão de memória. Regressão de memória é o processo provocado ou espontâneo por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de relembrar o passado da vida atual ou de existências anteriores, sejam elas recentes ou remotas. Observem, meus amigos, que essa é uma definição bastante abrangente, porque ele fala de um processo provocado ou espontâneo. Não necessariamente esse processo precisa ser produzido, né, provocado. Ele pode acontecer espontaneamente. Ou
Ele pode também ser um espírito encarnado ou desencarnado, que é mais para quem é espírita, já entende esses conceitos aí. Então, pode ser o espírito encarnado, que a gente chama que é a própria pessoa. Ou desencarnado é aquela entidade que já está no mundo espiritual. E fica em condições de lembrar o passado da vida atual ou de existências anteriores. Então, não há limite de tempo, pode ser bem recente ou bem remoto. Bom, quais são as aplicações possíveis para a gente trabalhar com regressão de memória? Bastante usado ultimamente, muito utilizado ultimamente, é a terapia de vidas passadas. Né? Ela é usada para resolver problemas psicossomáticos, ou seja, pode ser tanto resolver problemas mentais, né, psíquicos, ou mesmo problemas do corpo. Algumas vezes um problema que aparece no corpo, mas tem sua origem na alma. Então essa terapia ela consegue resolver ora um, ora outro problema. Não necessariamente os dois ao mesmo tempo, mas consegue resolver as duas coisas. Também ela pode ser usada como uma busca do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e social. Essa é uma área ainda pouco explorada. É o que eu vou tentar, nessa palestra, provocar uma maior discussão. Vou falar um pouco mais disso, porque é o nosso foco aqui, né? O desenvolvimento para essa nova era que se inicia. E também o Hermínio Miranda, ele propõe que pode ser usada a regressão como uma arqueologia espiritual, ou seja, buscar pessoas que viveram determinadas épocas históricas, entrevistá-las e daí a gente tirar conclusões acerca daquele período histórico ou mesmo daquela personagem. Né? Ele, por exemplo, ele entrevistou em condições de regressão uma pessoa que dizia ser um dos líderes da Revolução Francesa. E ele conseguiu numerosas informações que puderam ser checadas de como deu aquele processo e quais foram as causas e qual era a sensação e a emoção que alguém que participou daqueles eventos tem. Muito interessante. Ele escreveu um livro sobre isso chamado Eu Sou Camille Desmoulins. Camille Desmoulins é um personagem, né, um líder da Revolução Francesa. Bom, eu sou espírita, né? Eu procuro buscar minhas informações baseadas na doutrina espírita. Então, é importante que eu dê essa informação. Para o espiritismo, segundo o livro dos espíritos, a regressão de memória é mais que um fenômeno psicológico. É uma luz derramada sobre a psicologia. Na realidade, o livro dos espíritos não trata exatamente de regressão de memória. Ele fala de um fenômeno mais genérico chamado sonambulismo, mas que nesse contexto aqui a gente pode aplicar sem nenhum problema. Também diz no livro dos Espíritos, Allan Kardec fala o seguinte, após a pergunta 397. As lembranças podem ser reveladas em certas circunstâncias para os homens, com um fim útil e jamais por uma vã curiosidade. Então, a gente, segundo Allan Kardec e os próprios espíritos que ditaram para ele o livro dos espíritos, a gente não deve fazer regressão só por curiosidade, a não ser que tenha um fim útil. O fim útil pode ser também realmente uma tentativa de melhoria, né? Buscar na vida anterior um remédio para essa vida atual, buscar informações que possam ser úteis para o nosso crescimento. Então, a gente não deve usar só por curiosidade, mas sim se tiver esse fim útil. Bom, é importante também que se diga que a regressão de memória envolve riscos e perigos. Eu costumo dar um exemplo que é o exemplo de nossa casa, que a gente tem diversas
digo bombas, né? Mas diversos objetos, diversas situações em casa que são extremamente perigosas. Nós temos, por exemplo, veneno dentro de casa. A gente tem uma coisa também muito letal, que é a energia elétrica. Temos facas, garfos, agulhas. Quer dizer, a nossa casa é um verdadeiro lugar perigoso, né? E a regressão também tem os seus perigos. Mas a gente tem que saber tratá-lo de acordo. Se você usa energia elétrica, mas você sabe que não pode tocar na haste de metal, que não pode introduzir nenhum metal na tomada, não pode deixar as crianças fazer isso também. Então o risco continua lá, mas ele não causa nenhum problema. Então, quais são os riscos que existem de fato na regressão de memória? O primeiro risco é o despreparo do operador. Se o operador não tem um preparo, não estudou, não tem condições de realizar esse trabalho, então não deve ser feito. Não deve ser feito por alguém que não tem um conhecimento adequado. Outro risco também é o despreparo do sensitivo, né, da pessoa que está se submetendo a esse processo. Se ele não tiver uma maturidade espiritual ou não tiver um conhecimento doutrinário, seja do próprio espiritismo ou de uma doutrina equivalente, e em consequência disso ele pode não aceitar os fatos passados que deram algum problema, e aí daí ocorreu um agravamento dos traumas mal resolvidos. Evidentemente que eu estou falando aqui de um ambiente não controlado, não é de terapia. Então, se é uma terapia, é claro, nós estamos falando de uma pessoa que se preparou e ele vai usar aquela ferramenta de forma que, independente da maturidade ou não da pessoa, ele vai extrair e vai conseguir os resultados que ele quer. Mas para isso tem que usar as técnicas corretas, tem que ser tudo bem planejado. Não pode ser de qualquer jeito. Né? Bom, e quais são as técnicas, né, para a gente chegar a um estado alterado de consciência e conseguir uma regressão? Eu coloquei aqui uma tabela que mostra a faixa de frequência que é existente quando a pessoa está no estado de vigília, que é o estado beta, que varia de 14 a 25 Hz. Depois, no estado de relaxamento, é o estado alfa, varia de 8 a 13 Hz. E na hipnose profunda é o estado θ, que vai de 4 a 7 Hz. E por último temos o estado de sono profundo, chamado estado delta, vai de 1 a 3 Hz. Quando a pessoa está morta, essa frequência aqui fica zero, é o estado chamado estado θ. Evidentemente não pode ser provocado, né? Pelo menos não se deve. Bom, os fenômenos chamados anímicos, que são os fenômenos paranormais, digamos assim, e mediúnicos, eles ocorrem na faixa de 4 a 13 Hz, ou seja, no estado que vai do relaxamento até a hipnose profunda. Não é possível obter resultados na faixa delta, que é o estado de sono. Né? Não funciona. Né? Ele tem que ser nessa faixa de hipnose ou de relaxamento, de 4 a 13 Hz. Bom, então como se conseguir fazer a regressão de memória? É bastante simples de explicar. Basta usar qualquer técnica que leve a pessoa, né, o sujeito, a chegar nesses níveis de frequências mentais que eu falei. Então, se você conhece alguma técnica que causa esse relaxamento, que a pessoa chega a esse estado ali, então a regressão de memória ela pode acontecer. Bom, e que técnicas são essas? Pode levar essa pessoa a chegar a esse estado de relaxamento, de hipnose, para conseguir
regressão. Pode ser através do passe, como eu falei, chamado passe magnético, né? No espiritismo é chamado assim. Pode também acontecer pelo hipnotismo ou então pelo relaxamento induzido. Através de sua voz, você vai induzindo a pessoa a relaxar. Claro, tem uma técnica específica para isso. E daí a pessoa chega naquele estado que a gente falou. Existe o estado de hiperoxigenação, ou então também de baixa oxigenação, e tem outros métodos variados, mas os principais são esses aí. Esse método de hiperoxigenação é o menos indicado aí, porque precisa oxigenar o cérebro, né? E aí a pessoa pode não ter condição clínica para isso. Mas os 3 primeiros não tem problema nenhum, passe magnético, hipnotismo e o relaxamento. O Hermínio Miranda, ele dá uma definição mais simples, que ele diz o seguinte, que a pessoa tem condição de entrar em regressão quando ele está no estado de desdobramento astral, também conhecido por algumas escolas esotéricas de viagem astral. Quando você está naquele estado de desdobramento ou de viagem astral, você também consegue fazer, é aí que você consegue fazer entrar nesse processo de regressão. Bom, esse é o Hermínio Miranda, já falecido há pouco tempo. É um renomado pesquisador espírita e autor de vários livros. Inclusive o mais conhecido chama-se Diálogo com as Sombras, mas não é a temática dessa palestra. Dentro desse tema, ele tem 3 livros: A Memória e o Tempo, A Alquimia da Mente e Eu Sou Camille Desmoulins, que eu já comentei antes. Em A Memória e o Tempo, ele faz uma análise teórica geral do fenômeno de regressão. Em Alquimia da Mente, ele já vai falar mais detalhadamente das questões psicológicas, psiquiátricas, mentais, envolvendo as diversas interpretações que se tem hoje na ciência com relação à mente e o cérebro. E eu sou Camilo Desmoulins, já falei que foi uma experiência de regressão onde um cidadão chamado Luciano dos Anjos se reconheceu como um dos líderes da Revolução Francesa. Ele usou a técnica para conseguir as suas regressões, ele usava a técnica de relaxamento profundo, associado à aplicação de passos magnéticos. Então ele fazia um misto. Ele aplicava os passos e também usava relaxamento. Me parece que essa técnica é a mais adequada, é a mais simples e é a mais fácil de conseguir. Eu já usei de todas as combinações. Só relaxamento, só paz. E às vezes usei também relaxamento e paz. Bom, nesse livro do Hermínio Miranda, Alquimia da Mente, que eu já falei, que ele trata de questões psicológicas, ele tem algumas observações que eu achei interessante colocar aqui. É o seguinte, ele diz que Churré, na introdução de Os Grandes Iniciados, que é uma coleção, né, de livros que tem Jesus Cristo, Gandhi, Krishna, várias personalidades importantes da história que foram considerados iniciados. Ele escreveu o seguinte, que a alma é a chave do universo. Aí, sem isso aí, sem o conhecimento da alma, as pessoas não conseguem entender o universo. Né? Foi uma tese aí que o Churré colocou. Já o Hermínio, ele diz o seguinte, se a alma é a chave do universo, então podemos concluir que a chave da alma é a reencarnação. Exatamente porque através da reencarnação, uma série de fatores que são considerados mistérios, fatores também existenciais, dores e sofrimentos, várias situações que são explicadas pela reencarnação. Não só dor e sofrimento, mas também, por exemplo, os gênios precoces, crianças que
em tenra idade já conseguem ler, escrever, até compor música, gênios precoces, né? Então a reencarnação ele explica muitos desses fatores. Então a chave para o Hermínio Miranda é a chave da alma é a reencarnação. Então ele propõe também o seguinte, que já que a chave da alma é a reencarnação, como é que a gente vai ler essa alma? Né? Então é exatamente através da regressão de memória que você vai entrar na cabeça, no sentido figurado, né, logicamente, das pessoas e vai decifrar o significado da reencarnação. Né? Muito interessante essa colocação dele. Bom, outra pessoa aqui que um pesquisador mais recente, Reynold Moody Jr., ele é um psiquiatra americano, um livro muito conhecido, não sobre regressão de memória, mas sobre experiência de quase morte, vida após a vida. Então ele tenta, nesse livro, de vida após a vida, mostrar que as pessoas que foram dadas como mortas, que podem continuar vivendo em outra dimensão. Mas no presente estudo que nós estamos fazendo, ele também escreveu um livro chamado Investigando Vidas Passadas, onde ele trata especificamente do fenômeno de regressão de memória. E eu destaquei algumas frases que ele colocou no livro que eu achei importante que a gente colocasse aqui nesse trabalho. Ele diz o seguinte: tenho sido capaz de entender por que reajo de uma determinada maneira a certos eventos, ambientes e imagens. Observe que ele colocou tenho sido capaz, ou seja, ele mesmo experimentou a regressão de memória, ele foi regredido. E ele detalha nesse livro 9 vidas que ele teve, claro, não que ele tenha tido só 9 vidas, mas ele relata 9 vidas e ele diz que através dessas regressões ele conseguiu entender uma série de coisas que acontecem na vida dele, né, como eventos que acontecem, ambientes que ele frequenta, algumas imagens que ele se relaciona. Então, para ele começou a fazer sentido para ele. E outra coisa que ele diz é o seguinte, que as regressões têm sido um instrumento valioso para o conhecimento de mim mesmo, ou seja, autoconhecimento. É um dos poucos autores que falam de regressão de memória que dão valor a esse aspecto. Geralmente a gente vê os autores de regressão de memória falando sobre terapia de vidas passadas. Claro, é o mais óbvio, né? É o mais evidente. Mas também a gente podia vislumbrar, e essa é a minha proposta que eu estou trazendo até aqui, é que a gente possa tentar visualizar a regressão como uma ferramenta para autoconhecimento. É você avaliar suas vidas e ver onde foi que errou, o que poderia ter feito melhor, como que aquele erro do passado ou acerto do passado pode também refletir na sua vida. Isso o Raymond Moody fez muito bem na colocação no seu livro. Ele também, no livro, ele trata de outros aspectos. Né? Ele vai falar de algumas... Se a regressão prova a reencarnação, se a reencarnação já está sendo considerada como científica. Ele fala do tipo das características das regressões. Ele fala de vários tipos de traumas e fobias que são curadas pela regressão. Mas eu destaquei esse aspecto do autoconhecimento. Esse outro trecho também aqui da sua fala é o seguinte. Ele diz, podem-se utilizá-las como valiosas ferramentas de autodescoberta para revelar novas soluções para velhos conflitos psicológicos ou para alcançar aquela indefinível paz mental. Então observe o seguinte, já estou quase concluindo aqui essa apresentação, mas agora a gente como que fechou um círculo quando eu comecei lá falando do Egito,
onde o iniciado era colocado finalmente numa câmara, num sarcófago, e daí ele ia fazer a regressão para saber quem ele foi, tudo que ele já fez. Então era uma forma de sintetizar essas vidas. E agora já no século XX, né, outro pesquisador, quem sabe não tenha passado por essa iniciação no passado, ele propõe exatamente isso, que a regressão possa ser usada como uma ferramenta de autodescoberta. Eu acho isso muito importante. E é, de fato, uma proposta que eu tenho, ainda não coloquei em prática, por diversos motivos. Um deles, o principal talvez seja por questão de tempo mesmo, pessoal. É exatamente fazer um roteiro para que, não necessariamente um ritual, né? Mas um roteiro para que possa se cumprir essa metodologia. Fazer um roteiro para que a pessoa possa entender tudo que é necessário para se conseguir uma melhoria no seu perfil atual. Então eu imagino o seguinte, basicamente, é que seja feito, voltando aqui para o passado, lembrem que eu falei de toda aquela sequência que os antigos faziam para saber se a pessoa tinha condição de chegar naquela última fase, que era de sala de Osíris, onde ele ia ver seu passado. E é isso mesmo que eu proponho, é que seja feita uma avaliação, não necessariamente pelas provas, né, como era no passado, mas uma avaliação psicológica para saber se a pessoa está numa situação de entender, compreender os seus problemas, os seus traumas do passado, ou os seus acertos também do passado, fazer um trabalho mental e fazer com que essa pessoa consiga trazer para o presente as soluções, a bagagem adquirida para usar como uma ferramenta, como algo a mais nessa vida atual. Ou seja, usar é como se, eu vou dar um exemplo aqui que eu pensei agora, é como se eu pudesse, a cada vez que eu passasse de uma matéria ou de um ano para o outro no ensino regular, no segundo grau, no primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, não existe mais, né? Essa é outra definição. Mas no meu tempo era primeiro grau, segundo grau. Você pudesse, no ano seguinte, revisar sempre o passado, ver o que você já aprendeu no passado, reviver e aplicar na próxima série. Já pensou se você estivesse mudando de série e esquecesse o que você aprendeu na série passada? Você chegar no primeiro ano do ensino superior, ensino médio, né? E aí você, no segundo ano, você esquece, não lembra mais do que você aprendeu. Todo o trabalho que você vai ter que aprender de novo, depois no terceiro ano. Então era interessante que fosse feita uma revisão, quando estivesse no terceiro ano, você faria uma revisão do primeiro, do segundo ano, e aí sim você começaria a usar esses conhecimentos no terceiro ano. Mais ou menos isso que eu estou propondo. É uma recapitulação do passado. Mas sempre lembrando, precisa ter uma metodologia. Não, é claro, se a gente esquece do passado, motivo tem. Não é banal, né? A natureza, a perfeição da natureza não permite que a gente ache que por acaso não consegue se lembrar. Tem motivo para não lembrar. Mas uma vez que você é considerado apto, você tem condições, tem bagagem para suportar as informações daquele passado, esse passado pode ser útil para alavancar o nosso progresso. Essa é uma proposta que eu estou até citando aqui o Raymond Moody, porque foi um dos poucos pesquisadores que eu vi que lançou essa ideia. Né? E aí eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que saber usar essa ferramenta para utilizá-la como um processo de
mudança, alavancar o nosso desenvolvimento espiritual usando essa ferramenta tão importante. Vamos continuar aqui. Bom, esse aí sou eu. Eu me considero ainda um aspirante a pesquisador. Escrevi já 2 obras, O Fenômeno da Regressão de Memória e Memórias de Nefertiti. Não estão ainda publicados no circuito comercial, mas está disponível para quem pesquisar na internet, acha facilmente ele para download. Não é grátis, não tem nenhum problema. Nesse primeiro livro, O Fenômeno da Regressão de Memória, eu trato de alguns assuntos que eu já falei aqui nessa palestra e também de mais detalhes sobre hipnose, sobre passe, uma série de informações técnicas que quem se interessa para entender o fenômeno é interessante. E no livro Memórias de Nefertiti foi um caso das várias pessoas que eu tive a oportunidade de regredir. Uma pessoa se disse que era a própria Nefertiti, né? A grande esposa real do faraó Akhenaton. Eu não coloco como uma verdade, mas foi um fato que aconteceu. Eu fiz a compilação. Nesse livro tem toda o histórico, né, do que aconteceu, as transcrições das falas e o estudo que eu fiz posteriormente para tentar comprovar ou não se as informações eram verídicas. A maioria das informações foram comprovadas. E como eu já falei anteriormente, eu uso a técnica de relaxamento profundo para conseguir essas regressões. Bom, nesse livro eu coloco, entre outras coisas, algumas características do fenômeno de regressão de memória. Por exemplo, o grau de sugestionabilidade. Tem pessoas que acham, alguns céticos, né, que tudo trata de sugestão. Você dá a sugestão, a pessoa aceita e inventa toda aquela história e à medida que a conversa vai acontecendo, o operador vai dando a sugestão e a pessoa vai seguindo aquele roteiro. Quem fala isso não experimentou regressão, não funciona desse jeito. Primeiro que você não precisa dar nenhuma sugestão. A regressão acontece independente de sugestão ou não. E quanto maior o aprofundamento, o grau que for na regressão, maior a dificuldade de você conseguir fazer qualquer sugestão. A pessoa simplesmente ignora o seu comando se o que você está dizendo não corresponder à realidade. Por exemplo, eu sempre citei esse exemplo que aconteceu comigo. Uma pessoa que estava sendo regredida e ela estava falando que estava passando por uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E aí ela estava passando por uma rua e ela descreveu que nessa rua tinha uma igreja católica. E eu, querendo entender um pouco mais, eu disse, olha, entre na igreja para a gente entender, né, ver como é que é a igreja. Aí ela disse, não, eu não entrei na igreja não posso entrar na igreja não, porque eu não sou católica, minha família é família protestante. Ou seja, era uma Bento Gonçalves, o nome da cidade que ela disse. Então eu acredito que por influência germânica, né, alemã, tinham alguns protestantes na cidade. E ela simplesmente não poderia obedecer o meu comando, porque ela não ia entrar na igreja, porque ela não era católica. Nem que ela quisesse entrar, ela entrar. Bom, outra coisa interessante na regressão é que tem momentos que você simplesmente recorda, você está lembrando aquilo. E outro, parece que a pessoa está lá no momento, está participando daquela cena. Ele conta
não como alguém que está lembrando, assim como que a gente está vivendo. Né? É como se fosse uma incorporação da personalidade anterior. Ele se vê naquela personalidade e age como aquela personalidade, e é como se estivesse naquele momento lá. Outra coisa interessante é o ângulo de observação, que pode ser o ângulo de fora. Você pode ver de cima o que está acontecendo como se fosse numa cena de cinema. E outras, nesse livro eu cito essas e outras informações que quem estiver mais interessado pode baixar na internet aí e olhar. Bom, para finalizar esse trabalho, queria só comentar o seguinte, que a regressão de memória ainda é pouco utilizada, né? E é mais utilizada com relação à terapia de vidas passadas, mas não como autoconhecimento praticamente não existe ainda nenhum estudo, não existe nenhuma obra dedicada a isso. Quem sabe no futuro eu possa me aventurar nisso aí. E eu vejo que, de acordo com o que até que tem no livro dos Espíritos, nos planetas, nos mundos superiores, conforme eles disseram, as pessoas têm uma imagem clara do que eles foram no passado. Eles dizem o seguinte, que com o passar do tempo, com a evolução, as pessoas vão usando essas informações para cada vez ficar mais rápida a evolução. Então eu acredito que a reencarnação de memória, em alguns anos, não sei precisar quanto, mas vai se tornar uma ferramenta fundamental no processo de desenvolvimento. Queria agradecer quem teve a paciência de escutar a palestra até o final e dizer que estamos à disposição aí para esclarecimentos e mandar e-mails para a gente. Mas, agradeço, né, pela participação e até breve.